Olá, gente. O tema da nossa aula hoje é dosagem de concreto pelo método ABCP-ACI, tá? Essa metodologia ela foi publicada pela Associação Brasileira de Cimento Portland em 1984 por meio de um estudo técnico denominado Parâmetros de Dosagem de Concreto, tá bom? De autoria do engenheiro Públio Pena Firme e revisado em 1995. Esse método ele é baseado na ACI, ou seja, na Associação Americana aí de Concreto, tá? E adaptado para condições brasileiras. Ele é recomendado para concretos de consistência plástica, utilizando agregado grau britado e areia de rio. Esse método, né, ele é um método experimental, tá, ou denominado racional, porque a primeira aproximação dele é executada inicialmente em laboratório, tá bom? Para garantir o que as propriedades adequadas desse concreto. Mas o que seria essa dosagem? Né? Dosagem é o proporcionamento adequado e mais econômico de materiais que constituem as argamassas e os concretos, né? Como cimento, a água, agregado, adições e aditivos. Né? Então, assim, a dosagem, o estudo de dosagem do concreto é um ponto muito importante na execução de obras, né? No controle tecnológico de concreto, porque é por meio dele que a gente vai garantir que aquele concreto tenha as especificações desejadas para cada obra. Então, eu não posso utilizar uma dosagem de concreto que eu utilizei para uma estrada, para uma barragem e para uma pavimentação. Não, existem aí diferentes especificações que vão ter a necessidade de eu fazer uma nova dosagem, um novo estudo, para que eu venha realmente ter um concreto de grande qualidade. Segundo a NBR 12655, existem dois tipos de dosagem: a dosagem empírica e a dosagem racional experimental, que é que a gente vai estar aprendendo hoje, né? A empírica ela é feita de forma arbitrária, com base na experiência do construtor, ou seja, ela não é feita racionalmente e experimentalmente em laboratório, tá? Então, não é muito indicada, ela pode ser utilizada em obras de pequeno porte. A racional, né, ou experimental, os materiais constituintes e o produto resultante são ensaiados em laboratório, como eu falei. Então, assim, lá em laboratório é feito aquele primeiro estudo, em que você vai realmente estar dosando, né, cada componente do seu concreto. Então, assim, você vai ter um resultado muito melhor, com muito mais qualidade, tá? E é interessante também que o estudo em laboratório com os materiais, ele deve ser feito em condições semelhantes da obra. Por que isso? Para que a gente possa realmente estar ali criando todo um ambiente, né, que eu vou ter na aplicação desse concreto, para que realmente as características e as qualidades que eu vi, né, que eu desejo e que eu experimentei em laboratório sejam reais também na obra ali na prática. Só que antes da gente estar falando propriamente da dosagem, do estudo de dosagem, é importante a gente relembrar, né, aí o estudo de traço, tá? Um conteúdo que era para ser visto em materiais 1, mas a gente vai estar revisando. O que é esse traço? O traço nada mais é do que a indicação, né, dos constituintes das argamassas e do concreto. Tá? Esse traço ele pode vir em volume, ou seja, em que todos os constituintes dessas argamassas e dos concretos estão em volume. Pode vir em volume e em massa, né, em que os agregados vêm em volume e o cimento ele vem em massa. E também pode vir todo ele em massa, tá? Em que todos os materiais constituintes do concreto estão em massa. O traço em volume de todos os materiais que constituem o concreto é o mais usado na prática, porém o mais preciso ainda é o traço em massa. Os traços são indicados da seguinte maneira: 1 para 3 para 3, 1 para 3 para 4, 1 para 3 para 6. Tá? Em que o primeiro algarismo ele representa a quantidade de cimento a ser usada, o segundo algarismo representa a quantidade de areia e o terceiro algarismo a quantidade de brita. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 1 para 3 para 3. Isso significa que eu tenho um volume, né, de cimento para 3 de areia e 3 de brita. A quantidade de água depende da umidade da areia, devendo se lembrar que as argamassas e concretos com uma dosagem excessiva de água diminui sua resistência. Foi o que eu falei desde a nossa primeira aula sobre tecnologia do concreto. A gente precisa sempre entender que quanto menor for a minha relação aquecimento, maior vai ser a minha resistência. Né? Então, assim, eu preciso sempre estar adequando essa minha relação água-cimento para que eu não venha ter um elevado fator água-cimento, para que eu venha garantir as minhas propriedades aí, minhas propriedades
que tornam esse concreto de maior qualidade, tá? Então, por isso que a gente tem as adições minerais, por isso que a gente tem as adições de aditivos, justamente para a gente não estar mexendo nessa relação aquecimento e ter propriedades desejáveis, tá bom? Então, quando eu tenho um concreto aí que ele seja mais trabalhável, que ele tenha mais trabalhabilidade e que eu não precise mexer na proporção água-cimento, eu tenho o uso aí de aditivos que me deem, né, essa maior flexibilização aí do concreto, tá? Essa maior trabalhabilidade. De acordo com o traço, temos diferentes resistências para os concretos. Então, a gente pode ter, por exemplo, 150 kg por centímetro quadrado, 250 kg por centímetro quadrado e por aí vai. Caso ocorra algum engano na forma de expressar o traço, o concreto produzido apresentará propriedades diferentes daquelas previstas na dosagem. Então, assim, é muito importante que o engenheiro, né, executor da obra, o técnico de edificações, enfim, a pessoa que esteja lá recebendo esses materiais, ele venha entender, né, como se fazer a leitura de um traço e até as conversões. Por quê? A dosagem do concreto sempre é feita com os materiais secos e medidos em massa. No entanto, para enviar o traço para a obra, este deve ser convertido adequadamente. Então, agora a gente vai ter um exemplozinho aí para a gente entender como é que a gente faz isso na prática. Então, por exemplo, transformar o traço em massa de materiais secos, 1 de cimento, 2,8, né? 3,2 e 0,45. Para um traço em volume de materiais secos e um traço massa combinado com volume de materiais secos, TMV. Então, eu vou transformar um traço em massa em um traço de volume e um traço de volume e massa, tá? Em que os agregados vão estar aí em volume. Apresente o TMV em relação a um saco de cimento de 50 quilos, tá? Então, lembrando dessa relaçãozinha aqui, que densidade, né, é o quê? É massa sobre volume. Então, para minha primeira conversão, eu vou estar utilizando aqui essa formulazinha, que volume é igual ao quê? Massa sobre a massa específica, né? Ou densidade. Então, a gente tem aqui a massa unitária dos materiais. Para o cimento, a gente tem 1,4 kg por decímetro cúbico, areia 1,5 kg por decímetro cúbico e aqui a da brita 1,65 por decímetro cúbico. Então, a gente vai ter aqui conversão do traço em volume, né? Então, nós teremos TV vai ser igual a 1 sobre a massa unitária do cimento, 2,8, né, sobre a massa unitária da areia, 3,2 a massa unitária da brita e 0,45 a massa unitária aqui da água, tá? Então, eu vou colocar, né, a minha indicação do traço aqui no meu numerador e no denominador eu vou colocar as massas específicas, as densidades específicas de cada material, tá? Então, fazendo aqui essa divisão, eu vou ter 0,71 para o cimento, 1,85 para a areia, 1,94 para a brita e 0,45 aqui para a água. No entanto, é comum apresentar o traço unitário referindo à unidade do cimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui, a gente vai dividir todo mundo, né, pela quantidade de cimento. Então, eu vou ter aqui 0,71 por 0,71 vai ser 1, 1,85 por 0,71 vai ser 2,61 e por aí vai. Agora, a gente vai fazer a conversão do traço em massa combinado com o volume, né? Foi o que eu falei. Quem a gente vai transformar em volume? Só os agregados. Então, a gente vai manter aqui o cimento e a água, tá? Dessa relação que a gente obteve. E aí, a gente vai estar fazendo a divisão dos agregados. Então, vai ser 2,8 por 1,51 e 3,2 por 1,65. Da mesma forma que a gente fez para transformar em volume, utilizando aqui, ó, as densidades de cada material. Então, eu vou ter 1 para 1,85, para 1,95, 0,45, tá? Então, eu vou estar transformando só os agregados em volume. Para expressar o traço para um saco de cimento, basta multiplicar a proporção de 50, que é o peso de um saco de cimento, né? Então, por exemplo, como eu dividi todos eles por cimento, eu vou ter 1, né? Então, eu vou ter essa proporção aqui. 1 para 1,85 de areia, para 1,94 de brita e 0,45 de água, tá? Aqui para esse traço em massa e volume.
Então, para o traço de massa e volume, eu vou ter 50, né? Ou seja, um saco de cimento de 50 quilogramas para 92,5 decímetros cúbicos de areia, 97 decímetros cúbicos de brita e 22,5 decímetros cúbicos de água. Tá? Então, essa vai ser a minha relação final desse traço aqui em massa e em volume. Para o traço em massa combinado com volume, 1,1, 1,85, 1,94, 0,45, corrigir o traço de acordo com a umidade e o enchimento médio da areia. Então, aqui já é um segundo exemplo. Tá? Então, nesse caso, o que ele está querendo? Ele está querendo que faça a correção. Por que essa correção é importante? Porque se eu não considerar o inchamento da minha areia, né, devido à umidade, eu vou colocar na minha relação água-cimento uma quantidade de água acima do desejado, tá? Porque quando eu tenho essa relação água-cimento, é toda a água que eu vou ter ali naqueles materiais. Então, eu preciso corrigir, né, a umidade nessa areia para que eu venha ter o quê? Para que eu venha ter realmente aquela relação água-cimento que eu tive, né, na minha dosagem experimental. Então, eu vou ter aqui né, de cimento, 1,85 de areia, 1,95 de brita, 0,45 de água. E aí eu vou ter um enchimento médio da areia de aproximadamente 3,5. Então eu vou ter essa quantidade de umidade acrescido na minha areia. O enchimento médio da areia é igual a 1,25 e a densidade da areia é igual a 1,51 kg por decímetros cúbicos. Ele pede também para dimensionar as padiolas de areia e brita referente a um saco de cimento. Tá? Então, vamos lá. Traço referente a um saco de cimento. Para um saco de cimento, eu vou ter o quê? 50, 92,5, 97 e 22,5. Eu vou pegar esse traço aqui, né? E aí eu vou estar multiplicando pelo meu saco de cimento.